Deus. Aleluia. Vamos orar pelo nosso pastor. Estende as suas mãos aqui. Isso, aleluia. Estenda para cá. Senhor nosso Deus e Pai, queremos celebrar o Senhor porque Tu és bom. O Teu servo tem sido instrumento para a nossa nação, para este mundo, um avivamento sem precedentes. Agora, pois, continue usando na instrumentalidade do Teu Espírito, continue mostrando a Tua glória sobre a vida dele para a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Oh, glória! Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz para todos vocês. Tem alguém feliz aqui nesta manhã? Uau, glória a Deus. Não há outro lugar tão maravilhoso, tão especial como a casa do nosso Deus. Meu coração muito se alegra. Eu reconheço que toda boa dádiva vem de Deus. Por isso eu faço questão de tornar a minha gratidão aos céus pública nesta manhã, entendendo que é Deus que está nos proporcionando um momento tão preciosíssimo como este momento. Aproveitar o ensejo para agradecer a Deus pela vida da pastora Zilda. Uma honra rever a senhora. Meu coração muito se alegra mesmo. Tive a oportunidade de conhecer a pastora Zilda e o pastor, nosso queridíssimo pastor Sebastião, na conferência Ives no Espírito Santo. Eu estive ministrando 3 vezes ou 2 na conferência de um grande amigo, o pastor Vitor Hugo, um chileno que nós amamos muito. E lá eu tive a honra de conhecer a pastora Zilda e o pastor Sebastião. E hoje eu estou muito feliz, porque era um desejo do pastor Sebastião que eu estivesse ministrando aqui antes de Deus tomá-lo para si. Ele entrou em contato comigo, nós nos falamos algumas vezes e eu queria que fosse uma outra ocasião, humanamente falando, eu queria que ele estivesse entre nós. Mas foi como eu acabei de falar com a pastora Zilda, que o luto não honra quem partiu. Então, a melhor maneira de honrarmos as boas memórias que o pastor Sebastião deixou quando esteve entre nós é continuando, o legado, continuando aquilo que ele sempre amou, que é o reino de Deus. E eu estou muito feliz e quero aqui parabenizar a senhora, pastora, por ser essa guerreira que a senhora é. Parabéns. Agradecendo a senhora, eu estendo a gratidão a toda a sua família por vocês não desistirem. Parabéns. Do fundo do coração, que Deus continue dando força para vocês, graça para vocês. Estou muito, muito, muito feliz em estar aqui. Muito, muito feliz. Vocês podem contar comigo, tá? Sempre que vocês precisarem. Eu quero estar aqui pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês. Agradecer o Serginho. Deus abençoe abundantemente. O Serginho parece o Brad Pitt, hein? Todo bonitão. Deus abençoe, Serginho, a sua vida, a sua família. Ao pastor Wellington, queridíssimo. Cadê o pastor Wellington? Agradecer ao pastor Marcos. Deus abençoe abundantemente, de uma maneira sobrenatural. Quem deseja ouvir a palavra de Deus? Vamos lá. Como é a minha primeira vez aqui, eu quero ministrar uma mensagem que eu amo, que eu amo muito. É a que eu mais amo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela em Gênesis. O sonoplasta está onde? O sonoplasta está ali. Se você conseguir dar um pouquinho de retorno aqui para mim, eu vou ficar agradecido. Conseguir dar um pouquinho de retorno. Aí, agora eu estou sentindo Deus. Isso tá ficando bem melhor. Gênesis capítulo 1. O nome do tecladista? Luiz, prazer em conhecê-lo, Luiz.
toda a equipe aí do louvor, parabéns, todo mundo bonito, hein? Olha a calça. Um dia eu vou usar uma calça dessa aí, hein? Luiz, prazer, viu? Já vi que vocês tocam muito, só vou pedir um favorzão para você. Não toca nada melancólico, que eu sou sentimental. Aí se você tocar melancólico, eu choro, tá? Aí eu preciso que você esteja conectado comigo, tá? Nós vamos juntos. No começo baixinho, se no meio você arrepiar, sabe? Aí você, tá bom? O grupo de louvor também fica atento, que eu tenho uma maneira diferente de ministrar, e conforme eu for ministrando, e a gente perceber que Pastor Wellington, Wagner, pode me ajudar? Let's go, então, já quero o seu auxílio no começo. Colocou aqui, ó, Pastor Wellington. E eu estou falando, Pastor Wellington, cadê o Wellington? Mas deixei eu fingir que não estava acontecendo nada. Pastor Wagner, queridíssimo, foi me buscar no aeroporto. Deixa eu corrigir aqui. Já pregou de 2, Pastor Wagner? Primeira vez? Você vai ver que legal. Fica tranquilo que eu não vou te fazer pergunta difícil, não. Gênesis, vamos ler o versículo 1, é o suficiente. Gênesis 1. Pastor Wagner, quer ler aqui? Lê no iPad que fica melhor. Tá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeiro versículo da Bíblia. Eu amo o livro do Gênesis, Pastor Wagner, porque ele tem a responsabilidade de trazer à luz do nosso conhecimento as respostas sobre a criação, Pastora Zilda. É claro que a Bíblia, Serginho, não é um livro de explicações. A Bíblia não é um livro de explicações, né? É um livro de fé. Se fosse um livro de explicações, com certeza começaria assim: prazer, eu sou Deus. Eu vou explicar para vocês exatamente nos mínimos detalhes como eu criei todas as coisas. Mas a Bíblia não é um livro de explicações, é um livro de fé. E eu amo o Gênesis porque ele tem a responsabilidade de falar sobre, né, a criação. E esse assunto sempre está em pauta, em debates filosóficos. Porque se o senhor parar para analisar, Pastor Wagner, por exemplo, no ensino público, eles não transmitem para as crianças a ideia do criacionismo, né? O Estado é laico, eles partem deste pressuposto para não reproduzirem a ideia do criacionismo. Por exemplo, se você aí recapitular da época que você estava na escola, você vai se lembrar de uma teoria chamada Big Bang. Alguém já ouviu falar sobre o Big Bang? Você percebe que essa teoria, no final, atribui o universo ao acaso. Ao acaso. Você nunca vai ver um astrólogo ou um cientista que acredita na teoria do Big Bang responsabilizando Deus pela criação, porque essa é uma teoria do evolucionismo e não do criacionismo. Uma outra teoria, Pastor Wagner, lembra a teoria de Darwin? Sim. Que diz que nós somos a evolução de um primata? Lembro. A teoria de Darwin, ela é utilizada, né? Mas você percebe que essa teoria não responsabiliza Deus como criador, mas diz que o ser humano é a evolução. Você vai pegar aquele mapa geográfico e você vai ver que conforme o tempo foi passando, eles vão, né, falando sobre o desenvolvimento, sobre a evolução de um primata até chegar em nós.
Mas nessas teorias, preste atenção, não existe um espaço para um ser supremo. Porque eles não acreditam que por detrás da criação possa existir um ser supremo. Por isso, pastor Wagner, que eu amo o livro do Gênesis. Porque ele responsabiliza Deus diretamente pela criação de todas as coisas. Alguém falou aleluia. Aleluia. Alguém falou aleluia. Então, esse livro ele é extraordinário. Embora muitas pessoas acreditam que ele seja o primeiro livro da Bíblia, né? Por causa que ele aparece como o primeiro, ele não é o primeiro. O livro mais antigo da Bíblia, dentro de data, provavelmente seja o livro de Jó. Porque pela escrita de Jó, nós entendemos que Jó, pastor Marcos, ele viveu na época dos patriarcas. Ele foi contemporâneo aos patriarcas. E o Gênesis, como toda a Torá, foi Moisés que escreveu. Moisés só veio existir muitos anos depois dos patriarcas. Mas ele aparece cronologicamente como o primeiro, pastor Wagner, porque ele fala do início, do começo. Tanto é que Gênesis no original é Bereshit, né? Esse livro aqui já está, esse nome Gênesis, essa palavra já está transliterada. Se você pegar uma Torá hebraica, Serginho, você vai ver que esse livro se chama No Princípio, Começo, a origem de todas as coisas. Pastor Wagner deu uma simples introdução aqui de 5 minutos. Aleluia. E agora nós vamos começar a pregação. Bora. Preparado? Preparado. Lê de novo No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha só, se ele não pegar, a gente pula lá, hein? Tá, bora. Luiz, olha isso aqui, ó. Você consegue colocar no LED? No princípio criou Deus. Isso no hebraico é Bereshit. No princípio. Sim. Bara. Isso. Criou. Deus Elohim. Luiz, vou repetir. Isso aqui no hebraico, ó. No princípio criou Deus. É Bereshit, Bara, Elohim. Só essa frase, pastora Zilda, Bereshit, Bara, Elohim, revela um poder exclusivo de Deus, que é o poder, pastor Marcos, de criar. Esse criou, esse bara no hebraico, revela um poder que só Deus tem. Eu vou simplificar aqui para vocês. Pastor Wagner, sim, lê por favor Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Dá uma olhadinha aí se Deus está criando o homem do pó ou formando. E formou. Espera aí, então aqui Deus não está criando o homem do pó? Não, está formando. Não, pera, Aleluia. Pera aí, eu estou explicando. Vamos lá, então aqui, Luiz, aqui Deus não está criando o homem. Não. Deus está formando. Por que aqui Deus não está criando o homem? Porque ele já vai usar a matéria-prima feita. Pegou? Peguei. Aleluia. Pastor é águia. Não, pera, gente, pera. Aleluia. Ó, Deus está usando aqui uma matéria-prima, como o senhor acabou de falar. Exato. Qual é a matéria que Deus está usando? O barro, a terra. O barro. Barro. A partir do momento que você usa uma matéria-prima, você perde o poder de criar. Aleluia. Você não pode criar nada daquilo que já existe. Pegou? Ó, o tecladista está ligado. Luiz, todas as vezes que eu pego uma matéria-prima, pastora Zilda, algo existente, para fazer algo novo, eu não crio, eu apenas formo. Por exemplo, eu vou simplificar minha fala para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Quando alguém pega a madeira e faz uma cadeira, a pessoa não está criando a cadeira, ela está dando forma à cadeira. Pegou? Quando a pessoa pega a madeira
e faz uma mesa, ela não está criando uma mesa, ela está formando uma mesa. formando uma mesa. Porque tudo que é feito a partir de uma matéria existente não é criado, é formado. Eu e o senhor, pastor Wagner, nós podemos formar, sim ou não? Sim. Nós podemos pegar uma matéria existente E dar forma a ela. hã? E dar forma a ela. E dar forma a E dar ela. forma. Uau, bate aqui que o senhor é muito inteligente, chamei o cara certo. Agora, lá no princípio, Deus não está formando, Deus está Criando. criando. Luiz, por que lá no princípio Deus está criando? Porque no hebraico, criar é totalmente diferente de formar. Se para formar eu preciso de uma matéria existente, para criar eu tenho que ter capacidade de fazer aquilo que eu quero sem depender de nenhuma matéria-prima. Vamos lá? Aleluia! Pegou, pastor? Lê, pastor Wagner, 1 de novo. No princípio, criou Deus. Peraí. Quem criou? Deus. Quando Deus criou? No princípio. Seja espontâneo. Na sua opinião, o que significa esse no princípio? Seja espontâneo. No princípio é o do nada. Hã? Do nada. Do início. Uau! O princípio é o quê? Do início. O começo? Começo. Peraí, se é o começo, existe algo além de Deus? Não. É o começo, então não É existe o nada começo. além de Deus? Nada. Está entendendo por que aqui Deus está criando? Sim. Porque aqui, Luiz, não existia absolutamente nada. Nada. Hã? Nada. E do nada Deus está fazendo Tudo. tudo. A primeira lição dessa mensagem é: nunca despreze o nada. Porque o que é nada hoje, Deus pode fazer se tornar tudo amanhã. Deus pode se fazer tudo amanhã. Vamos lá? Vamos lá? Se ele não pegar, a gente pula lá. Você está falando que do nada Deus pode fazer Tudo. 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 Você já viu um governador no Egito? Pastora Zilda, se ele não pegar, acabou. O senhor já viu um governador no Egito antes de José? Não. E depois de José, o senhor já encontrou na história do Egito outro governador? Não. Espera aí. Você está falando que você nunca viu na história do Egito um governador nem antes de José e nem depois dele? Nem depois. Sabe por quê? Por quê? Porque lá não existia cargo de governador. Pegou? Não, eu vou fingir que eu não falei. Se o senhor não presta conseguir dar retorno para o microfone dele também, vamos lá. Vou fingir que eu não falei porque tem gente que está boiando ainda. O senhor já viu no Egito um governador antes de José? Não. E depois dele? Não. Sabe por quê? Por quê? Lá no Egito não existia esse cargo. Quem reina no Egito é Faraó. A pergunta é essa: se no Egito não existia cargo de governador, como José se tornou governador lá? Do nada, Deus fez tudo. Então o senhor está falando que quando Deus tem um plano na vida de um homem, nem que ele tenha que criar um cargo que não existe, ele cria para o nome dele ser glorificado? Isso mesmo. Levanta a tua mão para receber essa rema. Levanta. Eu estou te falando que se Deus tem um plano na tua vida, nem que ele tenha que criar cargo, alguém está de pé, cargo que não existe ele vai criar, mas o nome dele vai ser glorificado. Você pode expressar alguma palavra que glorifica a Deus? Pastor, lê de novo No Luiz, princípio, se liga nisso. criou Deus os céus e a terra. Deus criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? Os céus e a terra. Espera aí, então Deus não começou embaixo? Não. Deus começou aonde? Em cima. Mas na sua opinião, Deus tem poder para criar tudo no mesmo time, no mesmo tempo? Tudo. Mas por que Deus não fez tudo em uma só vez, em uma só hora? Se Ele tem poder para fazer tudo de uma só vez. Porque Deus não anula processos. Uau, repete. Porque Deus não anula processos. Espera aí, o senhor está falando que Deus poderia fazer tudo
No mesmo tempo, tudo. mas mesmo podendo fazer isso, ele não fez. Ele não fez. Porque ele não Anula processo. processo. Deus usou 6 dias para criar e no 7º, Descansou. sabe o que ele está ensinando ao homem no processo da criação? O quê? Que na vida existem prioridades. Vamos lá, eu sei que o som está ligado. Deus criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? Os céus e a terra. Então o Senhor está falando que a prioridade de Deus não são as coisas de baixo? Não são as coisas de baixo. Deus não começou embaixo? Não. Deus começou aonde? Isso. Se ele não pegar, liga a Mercedes e vamos embora para o aeroporto. Bora. Lembra quando Jesus falou na cruz, tetelestai? Tetelestai. Está consumado? Sim. O que aconteceu no templo quando Jesus bradou, está consumado na cruz? Rasgou o véu. Como que o véu se rasgou? De cima a baixo. Por que o véu não se rasgou de baixo para o alto? Por que não? Deus não começa nada embaixo, Deus começa tudo em cima. É por isso que, olha lá, a galera do louvor está pegando. É por isso que Jesus falou em Mateus 6,33: busquem primeiramente o reino dos céus, porque essa é a priori de Deus. Quando você entende que Deus começa em cima, Ele diz: e estas coisas vos serão acrescentadas aí embaixo. Lê de novo. No princípio, Luiz, olha como o pregador não precisa inventar. criou Então, em um Deus versículo. os céus e a terra. Pastor Wagner, vê se Deus criou o ou os. Criou os céus. Espera aí, então não está no singular? Não, está no plural, pastor. Uau! Então Deus não criou o céu? Não, os céus. Sabe por quê? Por quê, pastor? Não existe um. Não. Existem 3. Primeiro é o atmosférico, onde os pássaros voam, o avião sobrevoa. O segundo é o astronômico, onde estão os astros: sol, lua, estrelas. O terceiro é o céu dos céus, aonde habita o trono do Todo-Poderoso. Pastora Zilda, no primeiro, praticamente todos os dias uma companhia aérea me coloca. Hoje de madrugada a Azul me trouxe para cá. E daqui a pouquinho a Latam vai me levar para São Paulo. Porque no primeiro céu qualquer companhia aérea, Serginho, pode colocar o homem. A Latam coloca o homem no primeiro céu. A Azul coloca o homem no primeiro céu. A American Airlines coloca o homem no primeiro céu. A United coloca o homem no primeiro céu. A KLM coloca o homem no primeiro céu. A Air France coloca o homem no primeiro céu. A Gol coloca o homem no primeiro céu. A Emirates coloca o homem no primeiro céu. Luiz, no segundo nenhuma companhia aérea coloca o homem. Só a NASA pode colocar o homem lá. Agora no terceiro, a NASA não conseguiu fazer e jamais vai conseguir desenvolver uma nave que faça o homem acessar o terceiro céu. Só tem um caminho para o homem ir para lá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dá um grito de glória para Ele, jubila Ele, né? Olha lá fora, eu estou vendo gente com a mão levantada. Olha para quem está do seu lado e fala: eu quero te ver lá em cima. Aleluia. Se o grupo de louvor quiser vir, o grupo de louvor, para a gente cantar. Pastora Zilda, agora nós vamos ver a primeira vez que Deus falou na história. Pastorzão, Deus nunca tinha falado nada. Nunca. Pastora, se ele não pegar, a gente vai acabar o culto.
Isso aqui não é para quem boiando. Leu 3, mas lê como usa o diafragma. Voz de muitas águas. Leu 3. E disse Deus: haja luz. E o que houve? E houve luz. Lê de novo. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Pastor Wagner, só entre nós dois. Sabia que essa luz não pode ser a luz do sol? Pois é. Por quê? Só entre nós dois. As pessoas pensam que essa luz é a luz do sol, mas não pode ser. Por quê, pastor? Porque o sol não existia ainda aqui. Pera. Como é o seu nome? Grace, entre nós dois. Deus só criou o sol no 4º dia. No versículo 14, Grace. A pergunta é essa: se Deus só criou o sol no versículo 14, que luz é essa do versículo 3? Não pode ser a luz do sol, porque não existia sol aqui. Eu vou provar. Lê o versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Pastor Wagner, Deus aqui está criando o sol e a lua. Essa é a pergunta. Se Deus só criou o sol aqui no versículo 14, que luz é aquela do 3? É a luz que emana do próprio Deus. É Deus se apresentando a aleluia. Olha lá atrás, alguém está pegando. Se eu estivesse no teu lugar, eu teria jubilado. Eu estou te falando que Ele é a luz perpétua que jamais se apagará. É a luz dele. É Deus se manifestando. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Onde está a luz? Olha onde está a luz, aqui, ó. O mistério de tua glória, É a glória de Deus refletida. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome. Chega aqui, vamos agora no 3. Nome de Pastor Marco, leu 11, leu 11. E disse Deus: produza a terra em erva verde. E disse Deus: produza a terra em erva verde. Deus está mandando quem produzir? Disse Deus: produza a terra em erva verde. Peraí, com quem Deus está falando aqui? Terra, com a terra, com a erva, com a terra, Com quem Deus está falando no 11? com a terra. Grace. Então quer dizer que a voz de Deus é tão poderosa que quando Ele fala, até a terra ouve? Não, pera. Lê, pastor. E disse Deus: produza a terra. Pera, o que Deus está mandando a terra fazer? Produzir Produzir o quê? erva verde. As plantas. As plantas. Peraí, então Deus não está mandando as plantas aparecerem? Não. Ele está mandando quem produzir? Produzir Quem? a terra. Peraí, por que Deus não está mandando as plantas aparecerem? Por quê, pastor? Porque Deus nunca vai mandar aparecer aquilo que Ele sabe que a terra pode produzir. Peraí, se Ele não pegar, a gente pula lá. Nós vamos pular. Quem criou a terra? Deus.
Você acha que Deus vai mandar ela fazer algo que ela não tem a capacidade? Não. Se Deus está mandando a terra produzir, é porque quando Ele criou ela, alguém pegou, Ele colocou dentro dela capacitação para isso. Olha aqui na frente pegar, é Deus falando: terra, não espere eu fazer aparecer aquilo que eu te dei capacidade para produzir. A minha ordem para você, olha a pastora chorando, é: produza. Olha para quem está do teu lado, olha para quem está do teu lado. Fala para essa pessoa assim: não espere Deus fazer aparecer o que você pode produzir. O que você pode produzir. Fala assim: o que você não pode, Deus faz aparecer. Agora o que você pode, não é com Deus, é com você. Pastor Wagner, nem a terra sabia do que estava dentro dela. Nem a terra sabia o que ela carregava, Serginho. Mas a palavra de Deus revela potencial escondido. É por isso que Paulo disse: de sorte que a fé vem, e vendo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder de revelar potencial escondido. Nessa manhã, eu não sei se você está entendendo o mover profético que está acontecendo aqui na via. Nessa manhã, enquanto eu estou pregando, Deus está explorando potenciais escondidos aqui. Alguém deu um pulo ali, eu vou repetir. Existe algo dentro de você que nem você tem noção. Existe algo dentro de você que nem você sabe. Deus escondeu uma... Olha ali. Olha jovens aqui pegando. Deus escondeu dentro de você algo poderosíssimo. Eu vou te dar 2 minutos para você glorificar a Deus, depois eu continuo. O céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Se você soubesse do lado de quem você está sentado essa manhã, se você tivesse noção do potencial que essa pessoa que está do teu lado carrega, você estaria valorizando ela mais. Se a tua família tivesse noção do potencial que Deus te entregou, ela estaria valorizando mais você. Deus está falando com a terra: eu te dei potencial para produzir. Deus está falando com alguém aqui que pensa que nasceu para ficar que nem um parasita na vida. Olha aqui para mim, Deus não te chamou para ser parasita na vida. Deus não te chamou, olha aqui, pastora chorando. Deus não te chamou para ser parasita de igreja. Você carrega uma força dentro de você. Uma força dentro de você.
interessante, eu vou falar uma aqui que eu não ia falar. Olha que interessante, pastora. Leu 3. E disse Deus. Leu 6. E disse Deus. Leu 9. E disse Deus. Leu 11. E disse Deus. Leu 14. E disse Deus. Leu 20. E disse Deus. No capítulo 1 todo, Deus não está colocando a mão em nada. Como Ele está criando tudo, pastor? Só pela palavra. Logos, verbo. Grace, isso aqui não é... Está boiando, vamos. Tudo pela palavra. Serginho, se liga nisso. Você tem cara de intelectual, olha isso. Lê João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vai. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Peraí. Lê de novo 1, pastor, olha isso. No princípio. Como começa Gênesis? No princípio. Como começa João? No princípio. Então João é o Gênesis do Novo Testamento? Sim. Vai, continua. No princípio era o verbo. Peraí. Esse verbo encarnado, você sabe quem que é? Sim. Quem? Sim. Jesus. Jesus, beleza. Agora lê o 2. Olha isso, Grace. Ele estava no princípio com Deus. Peraí. João está falando que o Filho estava no capítulo 1 de Gênesis? Sim. Mas Serginho, você já encontrou o nome de Jesus no capítulo 1 de Gênesis? Jesus só vem em Mateus. E como que João está falando que ele estava no capítulo 1 de Gênesis? Como, pastor? Todas as vezes que Deus abria a boca, o que saía da boca de Deus? Palavra, logos. Ele é quem? O logos, o verbo. Todas as vezes do e disse Deus, o filho saía de dentro do pai e falava: deixa comigo que eu vou criar tudo. Pegou? Ele é o mistério escondido. E disse Deus, haja. E disse Deus, produza. Era para você ter dado glória. Enquanto você não pegar, não paro. E disse Deus. Todas as vezes que Deus abria a boca, o filho saía de dentro do pai e falava: deixa comigo que eu vou criar tudo. Tudo aponta para ele. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Que manhã maravilhosa. A nuvem que aponta o destino É a mesma? mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Sim, é você. Mais perto do monte, mais perto na face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz o quê? Me faz entender
cultos e não falei que ninguém vai mudar de casa, não falei que ninguém vai trocar de carro. Eu não estou falando de nada daqui, eu estou falando de tudo de lá. Hoje eu não vim pregar sobre coisas, hoje eu não vim pregar sobre coisas transitórias, passageiras. Você está vendo eu falando que eles vão ter o melhor ano da vida deles? Você está vendo eu falando que eles vão trocar de carro? Você está vendo eu falando que eles vão ganhar muito dinheiro? Hoje eu não vim falar de coisas da terra, hoje eu vim falar de coisas espirituais. E eu estou vendo aqui uma... Olha ali, ó. Olha ali, eu estou vendo jovens aqui com fome de Deus. Eu estou vendo pessoas aqui glorificando a Deus, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é, o Deus Criador, o Deus Criador. Aproveite esse momento para levantar o nome dEle. Aproveite esse momento para levantar o nome dEle. Aproveite esse momento para levantar o nome dEle. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo sobre você. Serginho, E disse Deus: produz a terra erva verde. peraí, Deus mandou a terra produzir o quê? Erva verde. Então quer dizer que Deus mandou a terra produzir as plantas? Sim. Então, a origem das plantas É a terra. A terra. Grace está ligada. Você já viu uma planta conseguir ficar viva se ela for arrancada da terra? Não. Por quê? Porque ela morre, ela precisa da terra para viver. Então você está falando que nada subsiste fora da sua origem? Lembra os peixes? Lembro. Deus falou para os mares: produzam segundo a sua própria espécie. Já viu um peixe ficar vivo fora da água? Não. Sabe por quê? Por quê? A origem do peixe A água. é água. Origem das plantas, A terra. origem dos peixes. Água. Agora vamos ver a origem do homem. Você lembra que quando Deus pegou o barro, Deus não estava criando o homem. Ele estava formando. A Grace é águia demais. Agora, Grace, se liga nisso. Gênesis 1:27. Lê. E criou Deus o homem à sua imagem. Tá. Como é o seu nome? Juliano. Se liga nisso. A imagem de Deus o criou. Pastor Wagner. Juliano, quando Deus pegou o barro, Deus formou o homem. Capítulo 2. Agora olha o capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem. Pera, Grace. Se Deus está criando o homem no capítulo 1 e formando o homem no 2, isso quer dizer que antes de Deus formá-lo, Deus já viu criado. Aleluia. Pegou a batera? Como é o seu nome? João, entre nós dois. Deus forma o homem no pó. Só que Deus já tinha criado o homem. Como? Aonde Deus criou o homem? Juliano, nós vamos ver onde Deus criou o homem. Se liga. Tá tudo aqui. Se você não pegar, eu não volto mais. Se liga, Juliano. Lê Efésios 1:4. Olha isso, Grace. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Pera, lê de novo. Como também nos João, elegeu nele antes da fundação Como também do nos mundo. elegeu? Antes. Não, tem alguma coisa antes do antes. Como também nos elegeu? Elegeu nele. Aonde? Nele. Aonde? Nele. Está entendendo onde Deus tinha criado o homem? Aqui nele. Dentro dele. Antes da fundação do mundo, Juliano, nem existia mundo, o homem já estava dentro de Deus.
Eu vou provar que o homem estava dentro de Deus. Se ele não pegar, pastor, é tão mal. Eu vou provar. Olha isso, Grace. Lê Gênesis 2:7. Vai. E formou o homem, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ó. E soprou em suas narinas Grace, o fôlego de Se vida. liga nisso. O que Deus fez depois de formar o homem? E soprou em suas narinas Por que o depois de fôlego. Deus formar o homem, Deus sopra? Por que, pastor? Deus precisava colocar para fora o que já estava dentro dele. Era Deus falando para Adão: você já estava aqui faz tempo, agora receba a minha zoe, a minha vida. Grace, qual é a origem das plantas? A terra, Qual a origem dos peixes? A água, Se tira uma planta da terra, ela morre. se tira um peixe da água, ele morre. qual é a origem do homem? Deus, Se um homem sair de Deus, Morre. hã? Ele morre. Então o Senhor está falando que não existe vida fora de Deus? Isso. Uma planta fora da terra morre. Um peixe fora da água morre. E o homem fora de Deus? Pastor, como o senhor me prova que um homem fora de Deus morre? O salário do pecado é o quê? A morte. Todas as vezes que o homem sai da origem, ele perde a vida. Por isso que Jesus falou: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O plano do diabo é tirar o homem do plano original. Deus te criou para estar nele. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós. Plano original, João. Plano original, Juliana. Eu não estou falando de estar na igreja. Preste atenção, eu sou pastor, tenho uma igreja em São Paulo. Eu não estou falando contra a instituição. O que eu quero apenas alertar vocês é que estar na igreja não garante vida. É por isso que existem pessoas na igreja sem vida. Porque o único lugar que garante vida ao homem é em Cristo. Então não adianta uma pessoa estar na igreja se ela não estiver em Cristo. Aleluia! O ladrão veio para roubar, Matar e destruir. Mas olha o que Jesus disse: eu vim para trazer o homem de volta para a origem. E quando o homem volta para a origem, ele vai ter vida abundante. Preste atenção, eu acabo a minha pregação. Não aceite apenas existir. Porque Deus não te criou apenas para existir. Deus te criou para viver. Há uma grande diferença entre quem apenas existe, entre aquele que vive. Sabia que nem todos vivem? Tem pessoas que apenas existem. E Deus não te criou apenas para existir. Deus te criou para viver nele, por ele e para ele. Deus está com saudade de algumas pessoas aqui. Eu vou além. Eu não estou falando de pessoas que não frequentam a igreja. Eu estou falando de gente que bate carteirinha na igreja, mas que saiu da origem faz tempo. Deus está com saudade quando você estava nele. Deus está com saudade quando você vivia a plenitude.
Não tinha um culto que você não chorava. Lembra quando você queria ser batizado com o Espírito Santo? Lembra quando você estava no começo da fé? Você orava todo dia antes de dormir, fazia jejuns. Lembra? Se abriu mão de muitas coisas que eram relevantes para você por causa de Deus. O que mudou? Deus está com saudade de você. Deus está com saudade quando você era dele. Preste atenção, eu não sou, a gente acaba agora, pastor. Eu não sou contra a psicologia, eu estudo psicologia. A psicologia é uma ferramenta fundamental para um bom funcionamento da humanidade. Mas eu não estou aqui como coach. Eu estou aqui como pastor. Eu acredito que há um plano original. Sabia que Deus não fez o homem para morrer? Não era para o homem morrer. Talvez você nunca ouviu isso, mas Grace, o homem foi feito imortal. Serginho, o homem foi feito para ser imortal, não era para ele morrer. Adão não ficava gripado no Éden, não existia câncer. Luiz, João, não existia nenhuma doença no Éden, era tudo perfeito. Você acha que Adão ficava com depressão? Não. Hã? Não. Eu já vi gente pregando, né, quando Deus foi criar Eva, eu já vi gente pregando que Adão estava assim. Eu estou sozinho. Meu amigo, quando você pega para ler a Bíblia dentro de uma visão panorâmica, você entende que essas coisas que Adão estava triste, não existe. Deus não deu Eva para Adão porque ele era triste. Adão já era completaço. Adão era resolvido. Adão era pleno. Pastor, vou falar uma coisa aqui que vai deixar a gente com nó na cabeça. Existia português naquela época? Não. Hebraico? Não. Latim? Não. Aramaico? Não. Grego? Não. Inglês? Não. Francês? Não. Mandarim? Não. Italiano? Não. Então qual que era o idioma que Adão falava? O da origem. Hã? O da origem. Ele falava a mesma língua de Deus. Só houve a confusão das línguas na Torre de Babel. A comunhão era plena, plena. Deus descia todos os dias na casa de Adão. Todo dia Deus estava lá. Só que o diabo olhava aquilo e o diabo dizia: eu tenho que acabar com essa amizade. Olha aqui para mim, o diabo não está preocupado com o carro que você dirige, nem com a grife que você usa, nem com a casa que você mora. Na verdade, se o diabo perceber que você ama dinheiro, ele pode te deixar rico para te tirar da origem. A única coisa que o diabo quer é acabar com a sua amizade com Deus. Porque o diabo sabe que a única coisa que vai te deixar pleno é essa sua relação com Deus. Grace, eu já vi gente falando assim: Satanás que está debaixo dos nossos pés, pensando que o diabo é bobo. O diabo não está embaixo dos pés de ninguém ainda. E também não está no inferno, porque o inferno nem inaugurado foi. Ele habita nas regiões celestiais. E preste atenção, ele é mais inteligente do que muita gente pensa. Serginho, o diabo trabalha em todas as esferas: política, religião, em tudo. Preste atenção. Para uma pessoa ser poliglota, ela tem que ser inteligentíssima para falar mais de um idioma. E o diabo fala todos os idiomas do mundo, os dialetos. Até nas tribos indígenas ele opera. Ele não é bobo como você pensa. E presta atenção, Grace, o diabo é tão inteligente que na hora que ele foi derrubar o homem, ele não falou com Adão. Porque ele sabia que se fosse direto em Adão, Adão não ia cair. Nenhuma vez a serpente falou com Adão, Serginho. A serpente falou com Eva. Sabe por quê? Por quê, pastor? O diabo sabia que o homem não é levado pelo que ouve.
Isso é comprovado psicologicamente. O homem é levado pelo que vê. A mulher não é pelo que vê, é pelo que ouve. Aqui está a prova, o porquê que existem mulheres bonitas casadas com homens mais ou menos. O tecladista pegou. Pegou. Ele pegou. O Luiz pegou. O Luiz pegou. O Luiz pegou. Desceu uma senha aqui para quem está encalhado. Ele não pegaram. Não, eles não pegaram. Pastor, a vida não me ajudou. Pegou a senha? Vou fingir que eu não falei. A mulher não é pelo que vê, é pelo que ouve. Se a vida não te ajudou na aparência, pede para Deus ungir os seus lábios. O Luiz está feliz. Aí o diabo foi, falou com Eva, enfim, derrubou o casal. Você já sabe a história. Se eles não pegaram, eu não volto. Adão colocou a culpa em quem? Na Eva? Deus veio, Adão falou, foi a mulher? Que tu me desses. Depois dali a mulher passou a ser ridicularizada. Até hoje no Oriente Médio as mulheres andam com burca. Serginho, nenhum judeu queria ter filha, porque filha não dava alegria para um judeu. Deus, sabendo disso, prometeu para Abraão filho. Ana pediu para Deus um filho, porque a mulher, depois da queda, a Grace chorando, passou a ser ridicularizada. Preconceito, o machismo nasce desde lá, a queda.